Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você aí, nossos parceiros, amigos, espectadores das nossas plataformas. O programa Os Líderes de Sucesso de volta aí agora nesse novo cenário, né, com essa nova ferramenta que é o podcast. E o programa Líder de Sucesso, como vocês sabem, tem como objetivo trazer cases de sucesso, né? Seja da área empresarial, seja da área jurídica, personalidades, autoridades, né? Políticos, né? Enfim, que fazem a diferença no nosso estado. Então, o momento aqui, o dia de hoje ele é muito importante. Trazemos aqui dois grandes advogados aqui do nosso estado, que é o Matheus Aires Torres, que é advogado de direito civil, família e sucessões. Também é tesoureiro da Caixa, agora empossado, né, Matheus? É isso aí. E o Matheus Trindade, que é advogado criminalista, né? Fundador do IAPJ, Prática Jurídica, né? A maior plataforma de aperfeiçoamento jurídico. Então, sejam muito bem-vindos vocês dois aqui em nossos estúdios, né? E o objetivo de hoje é realmente debulhar e saber da história de vocês, saber histórias engraçadas também. A gente pode começar com o Matheus aí, Matheus. Como é que começou a tua carreira na área de advocatícia, enfim? Bom, vamos lá então. Primeiro agradecer aí o convite da Fórmula, o convite aqui do programa Os Líderes de Sucesso. Fico muito lisonjeado em ter recebido esse convite aqui pelo amigo Maurício, e é um prazer estar do lado do meu xará aqui, Matheus Trindade, grande advogado criminalista, um parceirão lá de comissões da OAB, de envolvimentos aí na área jurídica. Uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês. Indo direto ao assunto, na verdade, muita gente às vezes escolhe o direito, né, Maurício? Sem ter certeza absoluta que é aquela faculdade que vai fazer. Então eu estava um pouco perdido logo que comecei a faculdade lá, acabei escolhendo o direito por ser uma faculdade que te dá uma senhora amplitude para seguir outros caminhos, e no meio do curso eu acabei passando a gostar logo em seguida que o sujeito começa a trabalhar efetivamente. Tu vê, Matheus, eu comecei trabalhando como estagiário no Ministério Público, então eu fui para a área criminal, lá na área criminal do Ministério Público, e acho que é meio comum, assim, todo mundo estudante de direito gostar da área penal, tem aquele encantamento. Logo que iniciei, me formei, então fiz a minha prova da OAB, era um recurso em sentido estrito, tu vê, e fui bem, fiz bem o RSE lá, advoguei na área com mais 2 colegas, meio clínica geral por 1 ano e meio aproximadamente. Depois trabalhei algum bom tempo, 2 anos e meio, 3 anos, com direito imobiliário no escritório da Crédito Real. Muito feliz, um período muito feliz lá com a doutora Luciane Lopes Silveira, e pouco depois eu fui trabalhar com meu pai, com meu tio, e com uma outra sócia, enfim. Hoje temos um escritório com 5 colegas, somos em 5 sócios lá, não temos estagiário, todo mundo serve o cafezinho, vai buscar processo, digitaliza, a gente faz de tudo um pouco. E atuo bastante aí na área do direito de família, do direito imobiliário, enfim, é aquela história que daqui a pouquinho a gente vai contar umas histórias, né, Matheus, das partes boas e partes ruins de quando se começa a advogar. Mas antes de começar com o Matheus aqui, teve alguma inspiração da tua família? Como é que foi isso? Na verdade, eu tenho meu pai e meu tio são desembargadores do estado do Rio Grande do Sul, aqui do Tribunal de Justiça, são aposentados já faz um bom tempo, mais de 20 anos já, e a inspiração veio deles. Comecei a lidar na área com eles, enfim, então a minha casa, a casa do meu tio, onde eu frequentava, do meu pai, sempre rodeado de livros, então a leitura sempre foi algo muito presente. Então creio que isso também tenha me levado bastante para esse caminho. E o direito, como eu disse no começo, é uma área que te proporciona para ir para outros caminhos depois. Então, nesse meio tempo trabalhei com construção civil. Então, como tu adquire bastante conhecimento técnico em diversas coisas a partir do contato com os clientes, tu vai fazendo a tua vida, vai surgindo outras oportunidades a partir daí. Estava fazendo uns cálculos aqui agora, de acordo com a tua trajetória aí.
fazem 8 anos que eu te conheço. Daqui a pouco vai ser uma década aí que a gente se conhece por conta do Instituto Proteger, né? Exatamente, o Instituto Proteger lá da Melissa Baruffi, muito bacana iniciativa. Isso que é importante para o advogado. Eu estava escutando aqui, estou apresentando o Matheus, ele vai falar um pouquinho depois do instituto também que ele tem. É muito importante o advogado se envolver com isso, não só o advogado, mas todo e qualquer profissional se envolver um pouco além da sua profissão, seja com a sua identidade de classe, seja nos seus outros meios. Isso é muito importante, a gente estar envolvido e criar, o tempo inteiro criar, estar fazendo relacionamento e por aí vai. Muito obrigado. E Matheus, meu grande amigo aí, de muito tempo também, Matheus Trindade. Eu queria que a sua esposa aqui, sua parceira, né, a Karina, estivesse junto aqui também, ela não pôde vir. E eu queria conversar agora contigo aí, saber como é que foi a tua trajetória, porque eu lembro mais ou menos também uns 10 anos atrás, só que aí a gente numa conversa de amigos, num salão ali, ele me falando já na faculdade o quanto ele era apaixonado por essa área criminal até, né? E aí, Matheus? Quando a gente se conheceu, eu já tinha me mordido o bichinho da advocacia, que eu sempre gosto de brincar que a advocacia é um bichinho que vem, te morde e depois disso é transformado e não consegue mais largar. Uma cachaça também pode ser, né? Algumas pessoas. Mas, Maurício, uma alegria estar aqui contigo, né, nessa gravação desse podcast, no programa Líder de Sucesso. Então fica aqui meu agradecimento especial ao teu convite. Ainda me convidar justamente com o Dr. Matheus aqui, meu amigo de OAB, ainda antes da gente começar o papo aqui, eu estava brincando com o Matheus, que quando eu decidi ser advogado, que foi no meio da faculdade, eu não entrei na faculdade de Direito para ser advogado, eu entrei para ser delegado, só que entrei na faculdade do Ministério Público. A partir do momento que entra na faculdade do Ministério Público, os promotores começam a fazer a tua cabeça que a melhor carreira é o Ministério Público. E aí passei também um período de estágio lá no Ministério Público, Matheus, nas promotorias criminais, e tive a certeza na minha vida, assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E qual era o problema principal naquela época? Eu não venho de uma família de juristas, muito antes pelo contrário. Eu fui o primeiro louco da minha família a entrar na área do direito. E o que acaba acontecendo com isso? Eu, nos meus cálculos, e sem falar com ninguém, aí também entra a arrogância, digamos assim, da juventude, né? Ao invés de perguntar para pessoas mais experientes, não. Eu, deduzindo pela minha própria cabeça, pensei assim, olha, para entrar no concurso do Ministério Público, para ser promotor de justiça, eu preciso de 3 anos de prática jurídica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair do Ministério Público, onde eu só fiquei 9 meses, foi um período bem curto, vou para um escritório de advocacia, vou começar a estagiar lá, vou ser efetivado neste escritório, né, porque eu sempre trabalhei firme, né, então vou ser efetivado nesse escritório, fico 3 anos nesse escritório, neste meio tempo vou tocar o mestrado, vou estudar para o concurso, quando eu terminar o mestrado, eu pego, me formo, ou melhor, já estaria formado, termino o mestrado, presto o concurso público, passo. Eu já tinha a garantia que eu ia passar no primeiro concurso que eu prestasse, né? Na minha cabeça, óbvio. Tudo armado. Tudo armado, não sabia nem da dificuldade que era passar no concurso público, enfim. E aí, entro no Ministério Público já como mestre em Direito, para eu poder dar aula depois. Então, este era o meu plano. Quando eu fui para o escritório de advocacia, eu fiz algumas entrevistas e fui chamado para o escritório trabalhista. E foi incrível aquela entrevista, porque eu cheguei lá, falei para o pessoal, olha, eu gosto da área penal e da área tributária. E tô aqui agora. Aí eles falaram assim, não, a gente gostou de ti, mas não tem nem penal e nem tributário aqui, é só trabalhista. Quer? Aí na época, como eu tinha aquele plano, não, então vamos. Eu odiava a matéria trabalhista com todas as minhas forças. Até inclusive numa palestra da OAB eu fui inventar de falar isso, quando aquele OAB vai à faculdade. Sim. E a professora de Direito do Trabalho estava do meu lado. Ela ficou me olhando, os alunos rindo, depois que eu fui entender que ela era professora de Direito do Trabalho, paguei um vale tremendo. Mas eu odiava a matéria com todas as minhas forças, né? Só que ali eu aprendi a advogar. Ali eu comecei a cada dia, como eles tinham processo por todo o Rio Grande do Sul, escritório Calvete Torino, eu ia por todo o Rio Grande do Sul, comecei a conhecer o interior, eu era o gurizinho de Porto Alegre que não conhecia nada do interior, comecei a conhecer o interior, não tinha rotina, às vezes trabalhava até meia-noite, ficava feliz da vida lá, eu sempre pedi uma pizza, para poder chegar e dizer assim, não, eu fico, mas me vendo por uma pizza, tem que chamar uma pizza para fazer o corujão. Aí eu ficava fazendo corujão no escritório, aprendi muito e ali eu vi assim, cara, eu gosto dessa vida dinâmica e o concurso público não vai me oferecer essa vida dinâmica. E foi bem naquela época que a gente se conheceu. E foi a partir desse momento que eu comecei a fazer diversos cursos de extensão e, de fato, preparar minha carreira para a advocacia. E até foi quando minha vida cruzou com o Matheus aí, que eu comecei a ir em comissões da OAB, na Comissão do Jovem Advogado. Eu estava no 8º semestre de faculdade e o Matheus era o presidente da Comissão do Jovem Advogado. Foi também uma das pessoas que acabou me influenciando, de certo modo, a advocacia, porque como eles estavam fazendo muitos eventos,
eu comecei a ter contato com jovens advogados, comecei a ter contato com aqueles vários cursos preparatórios também que a própria Seja oferecia naquela época, e com isso fui montando a minha trajetória para poder montar o meu primeiro escritório. Tanto é que quando eu saí da faculdade, ainda cheguei a sair do escritório para fazer um estágio na Defensoria Pública na área criminal, porque eu já tinha definido que seria a área criminal. Então, fui para a Defensoria Pública, fiquei uns 6 meses como estagiário, mais 2 como voluntário, e abri o meu próprio escritório, e a partir daí comecei a tocar toda a advocacia ali. Teve aí a história, né, da Karina também, os filhos vieram depois, e eu acho legal também a tua ascensão, foi muito rápida, porque de repente, ó, liga a TV, tu tá lá, não sei como é que funciona isso, mas tu tá lá no Lance Geral, tu tá lá na Band, lá dando... enfim, muito bacana aí a tua trajetória. A gente falou, tu falou agora dos cursos, né, enfim, a gente falou do IAPJ, e também eu acho que vale falar aqui que é a questão das escalas que estão fazendo com os cursos, né? Eu acho que o advogado hoje tem mais um segmento aí, ser professor e lançar infoprodutos, né? Não sei se vocês já pensaram nisso. Na verdade, a advocacia em si mudou bastante. Eu também conversava com o Matheus sobre isso. Mas só para dizer, viu, Matheus, eu também paguei meus vales na Justiça do Trabalho, viu? Eu também me meti de pato a ganso. Não sei se ainda uso essa expressão hoje em dia, né? Mas enfim, eu paguei um vale. Acho que pagar vale existe. Eu acho que agora é pagar vale. Pagar vale, né? Antes era pagar mico, mas enfim. Também passei uma vergonha lá, eu já sei o quanto depois. Mas sim, Maurício, mudou muito. Cara, mudou bastante. Aí eu lembro desse período que o Matheus estava lá na Comissão Jovem, 2013, 2014, por aí. Isso é importante, meter a cara, aquele ditado, velho ditado que diz que quem tem boca vai a Roma, e é isso mesmo. Então, assim, lá do 7º, 8º, 9º semestre, o Matheus aqui meteu a cara, foi lá, buscou saber, poxa vida, mas então se eu quero me envolver com o direito, onde é que eu posso me meter? Procurou a Comissão Jovem, e na época muitos estudantes de direito iam procurar, e tu saía com um curso de formação de advogado gratuito. Certo? Explicando como é que eram as tuas prerrogativas, etc e tal. Então o Matheus é um cara que teve contato com tudo isso aí muito antes de muita gente, então ele correu na frente. E aí, puxando com o link em relação lá atrás, na Comissão Jovem 2013, 2014, a gente já tinha feito o primeiro evento com transmissão para 2.000 advogados do interior, então a gente já alcançou aquilo lá, e na época era o Facebook, e via vídeo, né? E hoje em dia Instagram, então assim, o fato eu tenho o TikTok também. O TikTok eu não aprendi a mexer ainda, não baixei ainda, mas daqui a pouquinho, quem sabe, eu faço umas dancinhas aí, mas não, mentira, não vou fazer não. Mas o fato, Maurício, é que mudou bastante. O fato é que é uma ferramenta que ajuda muito hoje a advocacia, e comentando com o Matheus ali a história do primeiro flagrante dele, que ele contou a história no Instagram, etc e tal. Isso aproxima muito do advogado da cidadania em si, e aí eu lamento um pouco, porque a OAB poderia realmente estar um pouquinho mais avançada nessa questão aí das redes sociais. É muito engraçado, porque quando a gente estava discutindo o Orkut, já estava no Facebook. Quando a gente estava discutindo o Instagram, o Facebook, a gente já estava no Instagram. Agora a gente está discutindo o Instagram, já está no TikTok. Enfim, nesse meio tempo, Twitter e plataformas e por aí vai. Então, assim, mudou muito, e sem dúvida essa apresentação que os colegas fazem hoje, explicando direito no Instagram, etc e tal, eu particularmente, dizendo por mim, Matheus, não estou falando aqui como dirigente de hora, estou falando do Matheus Aires Torres, advogado, eu acho extremamente válido, porque é a maneira que o jovem advogado tem de usar um celular e fazer a sua propaganda para concorrer com os grandes escritórios de advocacia. Porque alguém vai dizer assim, né, Matheus? Mas daí o escritório fulano e fulano, sociedade de advogados, escritório gigante, também vai poder fazer isso. É claro que vai poder fazer, mas acontece que enquanto ele usa toda uma tecnologia, ou digamos todo esse aparato que a gente está vendo aqui da nossa volta,
O camarada vai lá, o colega, advogado, a advogada vai poder fazer uma simples transmissão do conhecimento dele, comentar uma notícia que saiu nova no STF, etc e tal, alguma notícia que saiu no portal, um projeto de lei que está sendo tramitado em relação ao direito de família, direito imobiliário, vai poder fazer isso com o celular. Então eu sou um incentivador dessas práticas. Eu acho, até desculpa atropelar aqui, mas é só porque complementa a fala do Matheus. Eu escrevi um livro há 2 anos atrás, junto com a Karina, que era Empreendedorismo Jurídico e Marketing Digital. E ali a gente já falava uma questão. A internet, Maurício, ela veio para democratizar o acesso das pessoas a outras pessoas, digamos assim. E se a gente trouxer isso para a advocacia, ele fica muito mais amplo, Matheus. Porque se a gente parar para olhar, quem é que até 10 anos atrás, não precisa ir tão longe assim, na década de 90, anos 2000, 2010, a gente pode botar, quem é que tinha acesso, como o Maurício falou, a TV, grandes advogados, né? Eu sou muito chamado pela Record para dar entrevista, tudo, mas pelo currículo que eu já consegui construir, de ter um mestrado, de ter um escritório sólido, mas era só grandes bancas e grandes advogados que conseguiam ir falar com um grande público. E a internet vem e causa uma ruptura disso. Por que ela causa ruptura? Porque agora, se eu pego o meu celular aqui e faço um story, eu posso atingir 200 pessoas, 2.000 pessoas, e a gente já vive na sociedade uma ruptura, a gente acha que isso é pouco. Cara, bota 200 pessoas numa sala. Cabe no teu escritório? No meu não cabe 200 pessoas em pé. Exatamente. E eu consigo falar para no mínimo 200 pessoas por dia. Palestra para 200 pessoas. Exatamente. É isso aí que está o encanto do digital. O que eu só acho que as pessoas, os advogados em especial, aqui falando especificamente da área jurídica, acabam se perdendo. Eles acabam se perdendo quando eles não conseguem entender de fato que esse poder pode jogar a favor deles, assim como pode jogar contra, né? Essa tua pergunta, Maurício, é muito boa, porque assim, a docência, ser professor, é um fato que aumenta a tua autoridade enquanto advogado. Porque se você é capaz de ensinar outros atores jurídicos determinado tema, é sinal que você tem domínio desse tema e a grande massa assim pensa. Então, quando você vai e posta um conteúdo na rede social, você está educando aquelas pessoas, seja o teu consumidor final, aquele cliente que você quer prospectar, ou seja, aqueles outros colegas que você está educando para, inclusive, te indicarem outros clientes. Tu falou que é bate-papo, viu, Maurício? Então a gente está se interrompendo. Sim, tu não nos atrapalha, tá? A gente está conversando, tu não nos atrapalha. Grande, Maurício. Cara, uma satisfação estar aqui. Mas quando eu estava falando ali sobre... estamos sempre correndo atrás do que passou. Já tem, Matheus, o pessoal está no metaverso. Exato. Já tem escritório de advocacia dentro do metaverso. Os caras já estão dando atendimento lá dentro. Então, assim, tu piscou o olho, tem uma novidade. Agora eu estava vendo que uma colega de Pelotas fez um aplicativo, Matheus. Uma colega de Pelotas fez um aplicativo, na verdade uma mãe, eu não lembro se ele é advogado ou não, tá? Mas ela fez um aplicativo no qual, quando o pai e a mãe se divorciam e tem aquela dificuldade de contato, em resumo, se xingam pelo WhatsApp, ela fez um aplicativo para facilitar a comunicação, para conversarem somente o básico durante essa ruptura. Pô, tu vê, cara, então assim, piscou o olho, as pessoas estão inventando uma coisa nova. Como agência aqui, como produtora também, acho que raramente entrou algum advogado em contato com a gente para trabalhar. Então, assim, a gente sempre viu muito difícil entrar nesse mercado aí do direito, né? Não, quase não dá para fazer nada de publicidade, enfim. Acho que melhorou um pouco agora, na questão de... Melhorou, mas ainda tem essas práticas, como notícia, como informação, ok. Mas publicidade, não. Mas às vezes eu abro, e aí eu não entendo nada. Às vezes eu abro a 0 hora, tá lá, tipo, um anúncio, sabe? Às vezes eu vejo anúncio no meu Facebook de escritório de advocacia. Então eu não entendo muito bem como funciona isso, mas eu também nunca consegui trabalhar com advogado por conta dessas regras que colocam. Mas bem esclarecedor aí a posição dos amigos. É que eu acho até nesse ponto, eu acho que o Matheus tem mais domínio que eu desse tema. Mas as regras, elas acabam sendo superestimadas. Porque o que acontece? Agora a OAB recentemente teve um provimento, não vou nem me lembrar o número do provimento, agora fica falha de informação aqui nesse ponto, mas a OAB fez um provimento onde finalmente ela regulamentou. Antes, advogados tinham medo de fazer, porque era uma área não regulamentada e que ia depender da interpretação do Tribunal de Ética daquela determinada subseção, né, daquela... Então agora a coisa mudou, né? E os advogados estão começando a se dar conta
de que o digital veio para ficar, assim como o metaverso está vindo para ficar, assim como as criptomoedas estão vindo para ficar, e vai de você começar a se adaptar. Eu acho que essa procura, Maurício, ela vai começar a ser quando de fato eles perceberem que aquilo ali também é uma atividade profissional agora. Quem não se posicionar no digital vai estar fora até se duvidar do mundo em si, porque Sim. o mundo hoje é regido pelo digital também, né? A gente tem as indicações de boca a boca que ainda são muito fortes, mas estes reforços de autoridade que eu comentei antes aqui são feitos por meio do digital. E os advogados principalmente vão começar a vir e se dar conta da necessidade quando parar de bater cliente na porta. E vou dizer, Matheus, e é bem simples, perguntou ali acerca das novas regras, uma coisa extremamente simples de fazer, tu pode perfeitamente contar uma história de um flagrante. Ah, pessoal, tu pode fazer o programa Histórias da Advocacia, não pode trazer o Maurício aqui da Fórmula pode fazer o programa Histórias da Advocacia. Tu começa a ter um público fiel, traz um advogado de cada área para contar aqui uma história e assim vai. Tu pode contar uma história, é uma forma de aparecer, daqui a pouco tu tem 500, 1.000, 1.200 visualizações, pô, esse cara, gostei desse cara, esse cara é bacana. Tu pode comentar uma nova lei que está surgindo. Não existe proibição nisso. O fato de tu estar no vídeo ou tu estar escrevendo um artigo, não tem nada que te vede. Desde que tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Pelo amor de Deus, se apresenta com uma roupa bacana, com uma camisa, etc e tal, porque tem algumas barbaridades que a gente vê por aí, né, Matheus? Em época de calor. Tu não vai me botar uma sunga branca e apresentar a modificação da lei, não sei das quantas, aí fica um troço Aí fica complicado. Vai ter quem vai assistir também, né? Claro que vai, mas enfim, eu acho que respeitar pelo menos a vestimenta e coisa e tal, isso traz, porque querendo ou não, é uma profissão, uma seriedade, tu vai ter que te apresentar depois perante um magistrado, e querendo ou não, a nossa imagem ela tem que ser um pouquinho preservada, pelo menos. Isso aí vamos tentar manter. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas mentorias. Eu tenho mentoria para jovens advogados ali dentro do instituto. Hoje eu ainda estou conseguindo fazer corpo a corpo, mas em breve já não vai. Corpo a corpo e vírgula, né? Porque agora com o digital eu tenho mentorando da Bahia, tenho de Ilhéus, que eu não sei onde é que fica exatamente. Mas, enfim, o que é legal a gente perceber, né? Que essa cultura a gente tem que trazer também, né? Uma sobriedade, que é o que o próprio provimento ali do Conselho Nacional ele traz. Né? Uma questão de sobriedade, uma questão de educação. Né? Como é que a gente... Quem é o melhor vendedor? É aquele que consegue educar o seu cliente. Né? Quando eu vou numa loja de colchão e o cara explica a diferença de um colchão para o outro, geralmente eu vou gerar uma questão de reciprocidade com aquela pessoa, porque ela está me educando, ela está me ensinando alguma coisa, e a probabilidade de eu comprar dela é muito maior. Essa mesma técnica de venda se aplica para na nossa área. Né? Então a gente educando. Por isso que assim, o educar, juridicamente falando, ali, dar uma dica jurídica, trazer algum conceito, ele é muito bom porque você vai fidelizando aquele público que tiver. E é ali que está o pulo da gente fazer isso, a gente trabalhar mais essa questão do digital na parte de educação, porque aí não vai ter problema ali com a OAB em si, né, na parte ética, disciplinar, né, não aparecer de sunguinha, que nem o Matheus falou ali, né, para não prejudicar, né, ainda mais eu, assim, já fora de forma, né, pai de família, fica mais complicado, né, mas fazendo esses aspectos, o digital, ele é um aliado, assim como eu falei antes, né, se você começar a postar coisa de sunguinha, né, de tanguinha ali, dancinhas, que eu particularmente não gosto muito dessas danças, né, do TikTok. Admito que eu cheguei a fazer um TikTok para ensinar. A dança? Não, eu cheguei a fazer um para ensinar ali, botar algumas coisas. Dancinha eu nunca fui muito bom nele, né, e desisti porque eu vi que a plataforma ainda não estava preparada para aquilo, né, então... Eu acho que, seguindo essa questão de sobriedade e tudo, é um campo aberto em que vai trazer para... Eu incentivo totalmente, Matheus, ao pessoal se manifestar, assim, acho que é bacana, acho que rende, traz resultado. Os colegas como tu, que eu tenho conversado, e algumas outros colegas que pararam tudo, eles pararam o escritório e pensaram, olha, especialmente agora, eu conversei com 2, 3, nesse período de recesso, e eles pararam a vida deles para se organizar do ponto de vista digital, contrataram uma equipe para fazer a questão dos cards, dos folders a serem publicados, etc. Então, quem está parando e fazendo, realmente está dando resultado. Mas um alerta sempre que eu faço para esse pessoal,
às vezes a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente fica refém, e aí a gente tem que fazer alguma coisa todos os dias, porque tu acostuma a pessoa e os teus clientes a ver. Então tem que o Matheus vai saber falar disso melhor que eu, tem que ter até uma organização para tu estabelecer essa tua comunicação com aquele que está te assistindo, porque senão tu realmente vira refém, aí tu tá fazendo e tu tira um mês de férias. Pô, aí deu, o algoritmo tá entendendo que tu parou. Exatamente, mas isso aí tu entende mais que eu, Matheus, tu que fala. Eu gostei muito que tu criou aqui pro nosso quadro História da Advocacia, a história dos advogados, enfim, sim, histórias. E, cara, quando eu converso contigo, me vem uma coisa na cabeça. De repente, se dá um corte, outro vai sair correndo daqui. Porque o crime, falar de criminal, de repente, é um tabu pra muita gente, principalmente pra quem não entende nada. Pô, mas o Matheus tá lá, tá defendendo bandido e tal. Claro que depois posso cortar isso aqui. Eu não entendo nada. E aí eu queria ver contigo como é que é pra ti isso. Porque, enfim, como é que tu lida com isso? Ou se tu já lidou com algum tipo de preconceito, se eu posso dizer assim? Como é que tu entende isso? Não, cara, preconceito sempre vai se ter, né? Porque geralmente quando sai na mídia, em especial assim falando de casos midiáticos, quando sai na mídia alguma questão envolvendo crime, qual é o conceito do povo geralmente, né? Aquela mente geral. Se foi denunciado, se foi preso, é culpado. E por muitas vezes, de fato, a sociedade ela confunde o advogado criminalista com o cliente. O advogado, ele tá lá, não é que ele concorde com a atitude, se aquela atitude foi lícita, ainda tem isso. Tem vezes que há uma denúncia infundada que depois a gente consegue provar no curso do processo que não era ou aquela pessoa ou que aquele fato nem constituía crime. Isso já aconteceu em algumas oportunidades, pelo menos lá no escritório, para não dizer muitas. Tá? Mas qual é o foco? É do advogado poder se expressar e explicar que, olha, eu estou lá para defender os direitos do meu cliente e as leis, e acima de tudo. Eu fiz a minha formação, meu mestrado, minha especialização, tudo em processo. Eu hoje me considero, enquanto jurista, um processualista. Então, eu sempre busquei ter o domínio das regras do jogo. E por mais que às vezes eu entre em alguns processos, sabendo que aquele cliente é culpado, tudo, eu vou buscar a aplicação correta das regras do jogo. E aí, por vezes, tem aquelas decisões que não são tão populares, que é de anular um processo, né, por uma questão que, para a sociedade como um todo, é só um aspecto formal, né, uma questão do procedimento processual penal, só que na realidade, o que as pessoas têm que entender é que o procedimento ele é uma garantia da pessoa. Porque se eu vou jogar xadrez contigo, eu tenho que sentar aqui, a gente tem que saber as regras do xadrez para jogar. E a gente só vai fazer aqueles movimentos das peças conforme a regra. Se eu mudar a regra do jogo no meio do xadrez, você já não vai estar mais entendendo nada e ainda por cima eu vou estar com uma vantagem. É a mesma coisa o xadrez, um processo. As regras são pré-estabelecidas, cada jogador tem que jogar conforme aquelas regras. Se a acusação ou o judiciário, que são o Estado, violarem aquelas regras que o próprio Estado instituiu, a pessoa não pode ser prejudicada por isso. E aí, por vezes, o advogado criminalista acaba entrando como o bandido, sim, o Brasil, o país da impunidade, mas se todo mundo respeitar as regras e de fato existir prova, o caminho vai ser que vai ser uma condenação e o advogado só vai buscar a justiça. Né? Então, dá para desmistificar, eu geralmente sempre falo isso. Eu, quando entro nos processos, eu entro para defender o direito. E, por correlato, eu vou defender aquela pessoa e fazer com que o direito seja aplicado da forma correta para aquela pessoa. Perfeito. Espero ter respondido bem a pergunta. Eu me dei uma aula de... E os advogados criminalistas também, cara, porque o que comete de erro o Estado, né, Matheus? Comete. Hein? E aí? E a culpa é do cara que fez bobagem e o Estado errou? Não, os advogados criminalistas estão aí para isso. É assim que funciona, é assim é o jogo. Perfeito. Agora também temos uma nova notícia aí, né? Recentemente você foi empossado como tesoureiro da Caixa dos Advogados, então a edição vai colocar aqui imagens desse dia, que foi bem importante, né? A reeleição do Pedro Afonso, né? Como é que foi esse dia para ti? Muita emoção? Muito legal, cara, muito legal. Na verdade, eu fui pego de surpresa com o convite para participar da chapa na qual eu era candidato a tesoureiro, né? Recebi com uma surpresa positiva, né? A gente vem atuando aí pelo OAB faz muito tempo. E eu sempre recomendo a todo mundo que está nos assistindo, muita gente diz, mas tu vai estar na OAB lá, ou agora na Caixa,
fazendo networking com os teus próprios concorrentes. Não, não é bem assim. A gente acaba recebendo contato, visita, indicação de colegas de tudo que é lugar do Brasil. Tu te envolve, tu ganha uma respeitabilidade em função de estar numa função na qual tu exerce uma liderança, né? E aí vem o nome do programa, que é sobre a questão dos líderes de sucesso. Então tu acaba exercendo uma liderança natural, assumindo a presidência de comissões, presidi comissão jovem, depois presidi a comissão de educação jurídica com muito orgulho, ajudei a coordenar na primeira gestão do Ricardo Breyer uma mobilização ali, um comitê de segurança pública naquela crise que teve bastante. Acho que essa tu nem sabe, né, Matheus? Foi meio interno esse comitê. E tu acaba exercendo ali uma série de atividades. É muito bacana, tu conhece gente, tu te relaciona, tu faz contato com um, com o outro. E em relação à Caixa em si, tô brincando com os colegas, né, que eu encontro no interior. Lá, Matheus, agora, ao invés de bom dia, não digo mais bom dia, o pessoal fala bom dia, Matheus, eu digo não, tudo é não. Claro que é uma brincadeira, mas é uma responsabilidade, né? A Caixa de Assistência, ela lida e cuida da vida dos advogados, a toda assistência de saúde, odontológica. Agora a gente está tendo ali, implementando as cabines de telemedicina, então tem uma série de coisas. Obras também, né? Também questão das obras, a gente está fazendo agora o Clube da Advocacia na Zona Sul de Porto Alegre, acho que em abril a gente inaugura. Então nas regionais do interior tem os andares da Caixa também, com especializados, com fisioterapia, dentistas, enfim. Está sendo feito um novo convênio aí de odontologia. Então, assim, é uma série de coisas, planos de saúde. Agora a gente saiu da administração da Qualicorp, a Caixa de Assistência está assumindo essa administração junto com a Unimed. Então, assim, é uma responsabilidade bem grande que a gente assumiu com surpresa, mas eu sempre digo para as pessoas, quanto mais me desafiam, mais feliz eu fico, porque eu gosto de desafio. Estou gostando do trabalho, fiquei imerso nesse recesso aí dentro da Caixa para entender como as coisas funcionam. Claro que muitas coisas a gente já sabia, mas realmente procurando entender, mas tive a grande sorte de ter assumido a tesouraria no lugar do Gustavo Iurrin, que hoje assumiu a Secretaria-Geral da Caixa. A gente está aí com uma nova administração da OAB, com o Leonardo Lamac, com o pulso firme. Estou muito feliz ali ao lado das minhas diretoras, o Pedro Afonso como presidente, a minha vice, a Paula Gril, que é de Pelotas, a Morgana Burdignon, de Passo Fundo, e a Alessandra Klufk, de Lajeado. Então é um time que está organizado, coeso e procurando fazer o melhor pela advocacia. Desde que eu te conheço, está sempre correndo. Ou vou num evento, vou na assembleia, o Matheus está lá, né? Sempre nessa correria insana. E ainda tem o João Vicente, né? Ainda tem o João Vicente para cuidar e para embalar. Porque enquanto a esposa está dando aula, estudando, advogando, trabalhando, a gente está ali, não pode parar. Eu digo uma coisa para as pessoas, Matheus e Maurício, que tem nos ouvido, cara, eu deixo para dormir depois, lá com meus 75, 80, 85 anos, quando estiver no caixão, depois te dorme, mas... mas é importante descansar, é importante estar sempre fazendo esporte, ainda mais agora. Acho que o que essa pandemia nos ensinou é que a gente tem que estar bem consigo mesmo, se alimentar bem, enfim. E lá na Caixa também tem assistência de nutrição, viu? Só para você saber. Então também tem mais esse programa aí, questão de saúde mental. A gente tem que estar com a cabeça boa para poder estar fazendo as coisas, mas o fato é o seguinte, a gente tem que estar correndo atrás. Se não é assim, não tem graça viver. Esse é o meu ponto de vista. Graças a Deus a minha esposa me conheceu assim, me conheceu no meio da UAB, então compreende que a gente tem essas correrias aí. É assim que eu consigo, estou sendo feliz. Perfeito. Se encaminhando já para os momentos finais aqui, eu queria saber de vocês dois aí, histórias aí, ou de um case de sucesso bem bacana, ou de algo muito diferente que aconteceu, algo engraçado que vocês possam compartilhar aqui com o nosso público. Eu vou contar a engraçada, a ruim. Eu vou contar a vergonha que eu passei. Trabalhista, Matheus. Olha aí, trabalhista. Então, antes de me despedir, eu vou contar uma história trabalhista minha. Então, logo que me formei, abracei uma causa, uma questão X lá, vinculada, vou fazer uma redundância, vinculada a um vínculo de emprego. E eu, novo,
pedi para um colega mais experiente me ajudar a fazer a inicial, uma cliente me procurou, etc e tal. E aí que eu passei, acho que nunca mais pisei no Fórum da Justiça do Trabalho, foi quando, depois de estar ali, fala a minha cliente, enfim, falou a parte adversa, e aí no final, Matheus, o juiz trabalhista pergunta, juiz ou juíza pergunta, olha para mim e pergunta assim, doutor, razões remissivas? E eu, guri novo, 22, 23 anos, não me dei conta o que seria razões remissivas, eu nunca tinha vivenciado aquilo. E eu olhei para o juiz e disse, como se ele tivesse oferecido um copo da água, eu disse, não, muito obrigado. E aí perguntou para a parte contrária, razões remissivas, doutora. E aquele cara do outro lado, acho que ele foi uns 4, 5 minutos, mas na minha cabeça foi uma eternidade. Aquele cara ficou falando, acho que 1h30, e dando razão de por que é a causa dele, enfim. Passei assim, um constrangimento, mas no fim deu tudo certo. Ainda bem que os argumentos da inicial estavam muito bons, mas o fato é que tirei uma lição disso tudo, que a gente tem que se preparar muito, sempre, em qualquer lugar, seja para atender um cliente, a gente tem que pesquisar quem é o sujeito, como ele é, até poder cobrar os honorários, né, Matheus? A gente tem que entender bem direitinho quem é o sujeito, pesquisar, procurar saber quem é. Indo para uma audiência, tu tem que te preparar, revisar no dia anterior, passar limpo as perguntas e passar limpo de novo e passar limpo a terceira vez para ver se tu não vai falar bobagem na frente do juiz ou escrever uma boa repetição. O fato é que a gente tem que estar preparado sempre. O advogado tem que estar sempre 100% preparado para ir para uma audiência, para atender o cliente, para fazer uma petição. E aí eu aprendi que não dá para se meter de pato a ganso. Então, se eu tiver uma causa criminal, eu vou indicar meu amigo Matheus. Eu não me meto mais de pato a ganso. Se eu tiver uma causa tributária, eu vou indicar um grande amigo, Leonardo Barcelos. Se eu for ter uma causa previdenciária, eu vou indicar o outro amigo lá, o Rafael Pagno, o Thiago Kidrick, colegas que a gente acaba conhecendo aí ao longo da vida. Se eu tenho, talvez, uma bronca em qualquer outro lugar do estado, em vez de eu querer assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir honorários. Então, isso eu aprendi na advocacia. Se tu tem que te especializar. Tu tem que fazer aquilo que tu sabe, porque não tem condições de saber tudo. É impossível, é muita coisa. Então, isso eu aprendi, meu amigo Matheus. E não deve ter sido muito diferente contigo. Mas já vou dizer uma coisa, ó. Começou engraçado, mas terminou como um case de sucesso, que conseguiu o resultado, né? Claro. Cara, são tantas histórias que eu tô até pensando qual que eu vou trazer. Eu fiquei curioso com a do flagrante, viu? Não quero dizer nada. Não, é que a do flagrante, sabe o que era legal? Outro me manda um link depois pra eu assistir. Eu sempre fui um cara que metia a cara na advocacia, principalmente na parte criminal. Só mesmo, vocês já falaram disso? Do flagrante? Oi? Não, é que antes de começar aqui... Fala pra nós aqui, pro nosso público, o que é o que acontece? Antes eu tinha comentado com o Matheus, até quando a gente estava falando a questão de cuidar das redes sociais, entender um pouco mais dela, que eu peguei um corte de uma live que eu fiz, onde eu contava o meu primeiro flagrante, né, uma primeira situação com uma pessoa presa que me ligaram para poder traduzir o que seria esse flagrante. Então, uma pessoa lá na delegacia, guardando o seu advogado, eu fui chamado. E aí eu vi a performance que isso deu nas redes sociais, a questão de contar uma história da situação do primeiro flagrante, e aquilo deu muito engajamento, entregou muito. Então eu estava comentando antes com o Matheus, já que ele levantou a bola, então eu vou soltar. Cara, isso foi muito engraçado, porque assim, ó, eu peguei minha OAB, foi 17 de março de 2016, de tanto incomodar o Breyer. Tanto é que eu nem peguei na solenidade. Eu peguei em gabinete, de tanto que eu incomodei o coitado do presidente. Né? E aí, peguei em gabinete a minha OAB, acho que foi 1º ou 2 de abril, cara. Meu telefone toca. Uma ex-colega minha de estágio, aí a importância que o Matheus estava falando, networking, né? Onde passar, fazer um bom networking, passar bem, inclusive ter a humildade que o Matheus estava falando de quando não é da área, indicar uma outra pessoa, porque daqui a pouco esta pessoa que é da outra área e tem o domínio da matéria também pode te indicar clientes, né? Mas então, ali uma colega de estágio me ligou e disse, olha, meu sobrinho foi preso e tu já é advogado, né? Você vai fazer o flagrante? Aí eu vou, eu firme.
Né? Sempre estudei muito procedimento, já tinha uma ideia de como se fazia ali da parte jurídica, só que a prática é completamente diferente. Peguei meu telefone, liguei para um colega meu que se formou comigo, disse assim, cara, tô com flagrante, tu disse que ia ser criminalista, vamos comigo? E ele, vamos. Passei de carro, busquei ele num posto, e ele entra feliz da vida no carro. E aí, Trindade, como é que funciona na delegacia? Virei, botei a mão no ombro dele. Tiago, eu não faço a mínima ideia. Quando a gente chegar lá, a gente descobre. Chego na delegacia, terno, gravata, 22 anos, né, trabalhando assim, ó, de forma árdua. Chego lá, quero falar com o meu cliente. Aí o delegado me passou para a carceragem para falar com o cliente. E eu cheguei, o que eu vou perguntar para esse louco? Olhei bem sério para ele. Como é que foi a bronca? Aí ele me explica rapidamente. É só isso. Né? Ele tinha sido... Era um mandado de busca e apreensão. Ele tinha sido pego com 2 petequinhas de maconha dentro de casa. E era uma casa excelente em Cachoeirinha. Cheguei pro delegado. Ô, delegado, vai autuar ele como traficante. E o delegado da época pega e me solta assim, ó. Doutor, o teu trabalho é dizer que é usuário e o meu é prender vagabundo. E eu, no auge dos meus 22 anos, né, querendo ser sério e ao mesmo tempo mostrar trabalho, olhei pra cara do delegado, mas doutor, tranquilo. Eu era mais ousado que tu nessa época. Tranquilo, doutor. Que bom que o senhor fez um trabalho porco desses. E o delegado já começou a mirar com o olho desse tamanho. Porque pelo menos eu tô ganhando dinheiro. Vamos lá que o meu cliente vai falar. Fui orientei o guri, pelo amor de Deus, fala tudo direitinho. Ele, mas doutor, é isso mesmo. Eu tinha 2 petequinhos de maconha. Esse dinheiro que estão dizendo que pegaram R$35 em moedas trocadas ali, notas trocadas, tava no meu porquinho. Eu, beleza, é isso que tu vai falar. Foi o rapaz, sentou lá, falou tudo. E aí, quando fechou o depoimento dele, eu tava com auto de prisão em flagrante, assim, aqui na minha mão. Fui, toquei na mesa. Passar bem, delegado. Isso aí. Quando eu chego lá na porta da delegacia para poder explicar para eles que agora eu ia pedir para o juiz, né, ia ser remetido o auto de prisão em flagrante para o judiciário, e eu ia pedir para o juiz na sua altura. Eu escuto lá de dentro advogado FDP. A mãe do meu cliente me olha com um olhão assim, a tia da minha ex-colega lá, e eu virei, sinal que eu fiz um bom serviço. Nisso, meu colega que estava comigo estava branco, ele já é branco, ele estava branco, era pastel, ele, tu é louco? O cara não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fiz com tanta convicção que deu certo. Ele soltou, mas é que vai muito da postura mesmo, cara. Isso é uma coisa que eu vejo. Às vezes, é óbvio, assim, quando você está numa audiência, né, que nem o Matheus estava dizendo assim, você tem que saber o procedimento. Mas às vezes você faz alguma coisa tão convicto que até quem sabe duvida. Assim, nossa, será que é isso mesmo? E conhecer suas prerrogativas, né? Que é muito importante, Exatamente. Coisa que tu já sabia, as tuas prerrogativas. E aquele tempo da seja. E ter estudado, ter conhecer a matéria. Seja em qualquer área que for, tem que estar preparado. É isso aí. Pessoal, agora a última pergunta, tá? A gente vê como é líderes de sucesso, vocês venceram, vocês estão com, né, a gente diz na moda hoje o hype, né, enfim, mas também tem muita gente na faculdade com medo, desistindo, e isso se vê na internet, né, a galera desistindo, a galera com dúvida, não sabe por onde começar e tal. Então basicamente esse é o momento que eu queria que vocês falassem aí para os jovens, né, o que vocês fariam se vocês fossem jovens hoje, o que diriam a eles? E uma mensagem final aí, né? Enfim. Pô, Maurício, tu foi perguntar isso justamente pro cara. Eu palestrei sobre networking e mercado de trabalho por todo o interior do Rio Grande do Sul e fora daqui. Então, isso aí daria um outro programa. Mas eu digo uma coisa assim, Maurício e Matheus. Eu penso que a advocacia segue sendo um oceano azul. Tem muita oportunidade. Só vinculado ao direito digital tem muita oportunidade. Vinculado dentro do direito de família, cada vez tem um ramo novo. Quer ver dentro do direito de família um ramo novo que surgiu? Quem é que fica com a herança do Instagram do cara? Vamos lá, o cara tinha 100 mil seguidores, patrocínio, isso e aquilo. Quem é que fica com isso aí? Entendeu? Então, quem é que fica ali? Se o cara bate as botas, foi. E aí, o cara tem 100 mil seguidores. Patrocínio, isso, aquilo, outro. Que nem aconteceu com o MC, não sei das quantas desses tempos, não sei o nome do cara. E por aí vai. Ou vamos lá, o Instagram da Marília Mendonça, tinha, sei lá, 10, 15 milhões. Como é que funciona aí? Olha aí, isso é um oceano azul dentro
dentro da advocacia, do direito penal, vou deixar o Matheus falar, mas tem muita coisa também. Eu sempre digo... Esse termo que está usando é um termo empresarial, né? Que é o de tornar... ver o mercado não os colegas como concorrentes, mas tentar criar novo mercado, né? E tornar a sua, então, concorrência relevante. Então, o que tu está falando é empreender na área do direito, né? Exatamente. Tu viu agora, durante o período da pandemia, aí a questão das lives, direitos de imagem. Assim, é uma infinidade de negócios que tem e tudo tu linka com todos os ramos de direito, seja o direito tributário, seja o direito de família, seja o direito penal, questão de exposição de imagens de crianças. Cara, assim, é um mundo que existe por trás do direito que, como eu te disse, a gente precisaria de um outro dia só para falar disso. Mas eu digo uma coisa, quem está desanimado com o direito, tu vê um outro exemplo aqui, tem umas meninas da OAB ali, depois vou passar o contato delas para chamar elas aqui, que trabalham com fashion law, o direito da moda, que abarca direito societário, direito de imagem, naming rights. Cara, é uma loucura. Mundo dos games. Cara, mundo dos games, startups, enfim, o Matheus tá louco pra falar, vou deixar ele falar, porque eu tô aprendendo contigo isso aí é uma loucura, cara, é muita coisa que tem. Então, nos segredos aí é ter um nicho, né, ser forte no segmento aí e não parar mais, né. Eu ousaria dizer assim, ó, o que a gente não pode hoje, dentro do direito, é achar que a sua área, ela está em uma bolha e ela não se comunica com as demais. Hoje, isso que o Matheus falou, ele foi muito cirúrgico. O direito, ele está tentando regular todas essas novas áreas. Vou te dar um exemplo, Matheus. Direito do mercado de capitais. Eu comecei durante a pandemia a fazer processos sancionatórios, administrativos sancionadores na CVM, e me surgiram 2 empresas para prestar assessoria jurídica sobre a temática de direito do mercado de capitais. Depois me surgiu uma demanda de um ex-jogador do Internacional. Ali. E ele tinha sido vítima de uma fraude em que quase R$1 milhão tinha sido perdido por uma agente de investimentos. Né? E então eu tive que estudar toda aquela matéria por já conhecer um pouco, em razão da questão da CVM, estudar toda a regulação das resoluções da CVM, fazer reuniões com a corretora que credenciava essa agente de investimentos, para que então a gente pudesse buscar essa indenização. Né? Eu tive que aliar meu conhecimento de direito processual penal com o conhecimento da minha equipe de direito consumidor, mais direito de mercado de capitais, que era uma coisa que eu não tenho especialização, que eu fui estudar na hora. Então, assim, o direito hoje, quem quer ir para a área penal vai ter que saber direito digital. Eu trabalho em uma operação onde o dinheiro oriundo de um furto qualificado na conta de uma empresa foi lavado em criptomoedas. Foi ali que eu comecei a estudar as criptomoedas. Né? Então, vê só, a sociedade ela é dinâmica, o advogado tem que ser dinâmico também, tanto no seu estudo do direito, porque novas áreas vêm surgindo, e daí por a referência interessante do Matheus do Oceano Azul. Mas eu acho que além de estudar muito bem o direito, Maurício, o jovem advogado, o estudante, tem que estudar coisas fora do direito. Estudar filosofia, estudar literatura. O Oceano Azul que o Matheus traz é um livro, A Estratégia do Oceano Azul. Isso é um livro de empreendedorismo. Tem muitos livros de empreendedorismo. Flávio Augusto, né, o Thiago Brunet. Isso falando só de pessoas que já têm domínio da internet e ainda são autores. Pai Rico, Pai Pobre, a gente pode falar aqui. Tem vários livros. E eu acho que estas culturas do empreendedorismo, elas têm que ser trazidas para o direito. Não, eu ouvi quem já... existe mais pessoas mortas do que vivas, né? Então tem muita história e as resoluções das respostas que a gente está procurando tá lá atrás. Esse tempo eu estava lendo o assunto Sorte da Guerra e se aplica muita coisa aqui se a gente olhar no nosso dia a dia, né? Sabe que um dos autores que eu mais gosto é o Napoleão Hill. E talvez o livro até hoje mais impactante que eu li na minha vida é O Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleão Hill. Foi escrito em 1937, se não me falha a memória. E eu achava Napoleão Hill um gênio, né? E agora, voltando de uma das reuniões deste caso, dessa fraude da agente de investimento, eu estava voltando de Florianópolis e resolvi ler um livro que é Providência Divina, do Sêneca. Sêneca foi um senador na época de Roma, foi contemporâneo de Jesus, de certo modo, né?
E então Sêneca era uma pessoa de expressão dentro do Império Romano. E Sêneca já trazia um ensinamento que era a base desse livro do Napoleão Hill. Aí quando eu olhei isso, eu fiquei pensando, pô, isso já estava em Sêneca, ele escreveu aquele livro 60 antes de Cristo. Não, 60 depois de Cristo. Napoleão Hill, 1937. Então isso que está falando faz muito sentido. O conhecimento, a humanidade documenta o conhecimento, e por muitas vezes a gente só quer ler o que tem agora. Mas se ler um pouquinho para trás, você vai ver que esse conhecimento ele se perpetua ao longo do tempo. Pessoal, então estamos encerrando mais um programa dos Líderes de Sucesso, agora com essa nova pegada de podcast. Muito obrigado, Matheus Aires Torres, pela participação. Obrigado, Matheus Trindade. Voltem sempre. E estamos juntos aí para novos bate-papos. Valeu. Obrigado. Que Valeu agradeço demais. aí pelo convite. Tchau, tchau.